Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos na presença do nosso Deus. Após a nossa oração, iremos meditar na palavra do Senhor. E o texto de hoje está em João capítulo 6, verso 68, que diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Antes de prosseguir com nossa oração, deixe-me dar um breve recado. O link do meu canal lá do WhatsApp está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também você pode ficar à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E também eu te peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, com seus familiares e principalmente com aquelas pessoas que estão precisando de oração e também da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, te agradecemos e te bendizemos pelo dia de hoje. Nos apresentamos a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos apresentamos ao Senhor para orarmos diante de Ti, meu Deus. Te glorificamos, Pai, te bendizemos, te exaltamos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão que são manifestados na pessoa de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque nós cremos em Cristo, cremos no Teu Evangelho e cremos na Tua Palavra, Deus. Deus querido, nós também te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós também, meu Pai, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Purifica, meu Pai, a nossa mente, purifica, meu Pai, o nosso coração. Tira de nós toda maldade, toda imundícia, toda impureza. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos libertar dos pecados. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, tirar de nós o prazer pelo pecado. Tira de nós a atração pelas coisas do mundo. Que nós venhamos, meu Pai, ter nojo do pecado, que o Senhor venha colocar temor nos nossos corações. Que nós venhamos, meu Pai, ter facilidade para vencer a nossa carne, resistir às paixões carnais que combatem dentro da nossa alma, resistir às tentações e os prazeres do mundo, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Deus querido, venha nos revestir com a Tua armadura espiritual e nos fortaleça na força e no poder do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, nos encher com Teu poder, nos encher com a Tua unção, meu Deus, em nome de Jesus. Enche-nos, Pai, com a Tua autoridade, ousadia, coragem, ânimo, disposição, força, esperança, fé. Deus querido, nos dê coragem, meu Deus, para enfrentarmos os dias difíceis, para enfrentarmos, meu Deus, os problemas que surgem em nossas vidas, meu Pai, todos os dias, pois cada dia é uma surpresa diferente, é algo inesperado que acontece. Então eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nós, meu Deus, um espírito de força, espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de valentia, meu Deus. Tira de nós, meu Deus, todo o medo, toda a covardia em nome de Jesus. Que nós não tenhamos medo, meu Deus. Que nós venhamos enfrentar os problemas com coragem, crendo no Senhor, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, instruídos na Tua palavra em nome de Jesus. Nos alegrando no Senhor. Enche-nos, Pai, com a alegria do Teu Espírito, eu lhe peço em nome de Jesus. Enche-nos, meu Pai querido, do gozo do Teu Espírito em nome de Jesus. Coloca, meu Deus, a paz do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal em nome de Jesus. E nós Te glorificamos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo o mal.
Obrigado, Pai, por todos os livramentos de morte, livramentos de acidente, livramentos de doenças, de enfermidade, livramentos de brigas, de confusões, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por todo o livramento que o Senhor nos deu, meu Deus, dos ataques malignos, de obras malignas, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Continua, meu Pai, nos dando a proteção do Senhor em nome de Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar sabedoria. Sabedoria, meu Deus, para administrar a nossa vida. Sabedoria, meu Pai, para administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Que nós tenhamos controle, meu Deus, sobre os nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, sobre nossas atitudes, nossas reações. Coloca em nós sabedoria, coloca em nós o temor do Senhor, meu Deus. Que nós venhamos agir com prudência, com sabedoria, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de cometermos erros, em nome de Jesus. Tira de nós, meu Pai, toda tolice, toda insensatez. Tira de nós, meu Deus, toda falta de entendimento, toda cegueira espiritual. Abre, meu Pai, a nossa visão espiritual, nosso entendimento espiritual, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Lança luz na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, para tomar decisões. Nos dê sabedoria, meu Deus, para escolher as coisas certas, para rejeitar aquilo que é errado, para rejeitar aquilo que não dá certo. Em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, do engano, livra-nos, Pai, de todo mal. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhar no fundo do nosso coração, nas profundezas da nossa alma. E que o Senhor venha, meu Deus, curar as feridas da nossa alma, em nome de Jesus. Se porventura, meu Pai, existe alguma ferida na nossa alma, se porventura, meu Pai, existe algum trauma emocional, algum trauma psicológico, eu te peço que o Senhor venha curar, meu Deus, que o Senhor venha nos curar, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, com as tuas mãos poderosas em nós. Derrama do teu poder, meu Deus, sobrenatural, do teu poder infinito. Derrama, meu Pai, desse poder sobre nós, em nome de Jesus. Toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca na nossa alma. Nós precisamos de Ti. Precisamos, meu Pai, ser curados. Precisamos ser sarados, sermos sarados. Precisamos, meu Deus, ter um coração novo, uma mente nova. Pensar como o Senhor pensa, sentir como o Senhor sente. Agir como o Senhor age, meu Pai. Deus querido, tira de nós, meu Deus, todo sentimento de ira. Tira de nós, meu Deus, todo sentimento de raiva, de rancor. Que nós venhamos ter um coração perdoador, meu Deus. Que tenhamos facilidade para perdoar as pessoas. Coloca em nós, meu Pai, paciência, mansidão, domínio próprio, temperança, em nome de Jesus. Para que nós venhamos, meu Pai, tratar bem as pessoas. Responder com educação, com gentileza. Usar palavras sábias, palavras moderadas, palavras doces, porque na Tua própria palavra, no livro de Provérbios, nos ensina, meu Deus, que a palavra dura, ela suscita ira no coração daquele que nos ouve. Então, meu Deus, nos ajude, transforma-nos, Pai, que nós sejamos, meu Deus, segundo o Teu Espírito, conforme a Tua palavra, que nós venhamos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tira de nós, meu Pai, todo egoísmo. Tira de nós, meu Pai, todo orgulho, todo sentimento de vingança, desejo de fazer o mal. Nos dê, meu Pai, um coração misericordioso, um coração generoso, um coração perdoador. Em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, com o amor do Senhor. Que nós venhamos ter misericórdia das pessoas, ter amor pelas pessoas, meu Deus, em vez de ter raiva, em vez de ter ira, em vez de desejar fazer o mal ou vingar das pessoas, meu Deus, fazer a justiça com as próprias mãos, que nós venhamos, meu Deus, ter misericórdia. Em nome de Jesus, muda, meu Pai, o nosso coração, transforma, meu Pai, o nosso coração. Eu te peço, meu Pai, que nós sejamos cheios da luz do Teu Espírito, que nós sejamos, meu Pai, cheios do Teu poder, cheios da unção do Senhor, que de dentro de nós, meu Pai, venha fluir
a presença do Teu Espírito, a essência do Teu Espírito, a paz do Teu Espírito, a alegria, meu Pai, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, continue nos ajudando, meu Pai, em nome de Jesus. Nós somos falhos, fracos e pecadores. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado e precisamos da ajuda do Senhor para fazer o que é certo e também, meu Pai, para rejeitar aquilo que é errado, Pai. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor agora, abençoe nossa família, abençoe nossa casa, abençoe o nosso lar, abençoe os casais, nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, abençoe nossos filhos, abençoe os pais, as mães, os irmãos, as irmãs. Todos aqueles, meu Pai, todos aqueles que vivem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que haja paz no nosso lar, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha cessar toda contenda, joga por terra, meu Pai, toda contenda, toda briga, toda divisão, toda confusão, toda inimizade, toda discórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Que venha prevalecer no nosso meio, no nosso lar, na nossa casa, a presença do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a comunhão do Senhor, meu Deus. Que nós sejamos respeitosos uns para com os outros, amorosos, generosos. Que nós venhamos ajudar uns aos outros dentro das nossas casas e não prejudicar, e não atacar, e não julgar, e não condenar. Em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito maligno que foi enviado para gerar confusão, discussão, contendas e qualquer tipo de mal dentro das casas, dentro dos lares, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Deus querido, desfaça toda obra maligna, todo e qualquer tipo de mal feito, meu Deus, para prejudicar os casais, para separar os casais, para causar brigas e contendas entre marido e esposa, entre esposa e marido, entre mãe e filhos, entre filhos e mãe, entre pai e filhos, entre filhos e os pais, entre os irmãos, para gerar qualquer tipo de problemas como enfermidades, dores, problemas financeiros, acidentes, doenças, qualquer ordem de problema, meu Deus, esfriamento espiritual. Eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha desfazer e repreender, meu Pai, toda obra maligna. Que os anjos do Senhor, meu Pai, sejam enviados para guerrear a nosso favor, trabalhar em nosso favor. Em nome de Jesus. Nos ajude, meu Pai, nos proteja, meu Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe o nosso lar. Se tem alguém, meu Deus, que precisa de libertação na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, que precisa de cura, meu Deus, de enfermidade, que precisa de salvação, eu peço ao Senhor que o Senhor entre, meu Deus, com providência, meu Deus, e venha curar os enfermos. Pai querido, que o Senhor venha aliviar a dor deste que está sofrendo de alguma doença, de alguma dor. Pai querido, liberta do pecado essas pessoas, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, que estão escravas no pecado, em nome de Jesus. Deus querido, escreve no nome do livro da vida, meu Deus. Escreve, Senhor, o nome de cada uma dessa pessoa, dessas pessoas, de nossos lares, de nossas famílias, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que não têm compromisso com a Tua palavra, aqueles que ainda não creram no Senhor, meu Deus. Que a luz e o poder do Teu Evangelho venha iluminar a mente e o coração deles e que Teu Espírito venha convencê-los, que Jesus Cristo venha libertá-los e venha salvá-los, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu consagro ao Senhor os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, nosso trabalho, nosso estudo, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, tudo aquilo, meu Deus, que nós projetamos na nossa mente ou até mesmo no papel, tudo aquilo, Pai, que é desejo do nosso coração, nós colocamos diante do Senhor e consagramos a Ti. E pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha abençoar os nossos projetos. Pai querido, abençoe nossos sonhos, os nossos projetos em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, para que tudo que nós fizermos venha prosperar. Nós sabemos, meu Pai, que na Tua palavra está escrito que o Senhor ouve as nossas orações conforme a
tua vontade. Então eu lhe peço, meu Deus, que os nossos pedidos, os nossos desejos estejam segundo a tua vontade. Se porventura tem alguma coisa que não vem de ti, que o Senhor não aprova, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha tirar essas coisas do nosso coração. E que no nosso coração, meu Pai, prevaleçam apenas aquelas coisas que o Senhor colocou em nós e também aquelas coisas, meu Deus, que o Senhor não colocou, mas é do nosso coração e o Senhor aprova. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, enganados e confundidos. Pai querido, nos dá perseverança para que nós não venhamos desistir, que nós venhamos, meu Pai, prevalecer lutando, meu Deus, vencendo dia após dia, em busca, meu Deus, da realização dos nossos sonhos, do cumprimento dos nossos projetos. E que tudo isso, meu Pai, venha glorificar o nome do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Deus Pai, quantas vezes, meu Pai, nós rejeitamos algumas coisas, rejeitamos as nossas vontades. Quantas coisas, meu Pai, nós já rejeitamos e abrimos mão, meu Deus, por causa da Tua vontade, para não ferir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, para abençoar o Teu reino, meu Deus. Eu peço a Ti, meu Deus, que a Tua palavra venha se cumprir em nós, porque está escrito na Tua palavra, meu Deus, que o nosso trabalho em Cristo Jesus não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. E um dia nós teremos a nossa recompensa, meu Pai. Por isso a Tua palavra nos instrui que nós devemos ser perseverantes. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças, pois na Tua palavra, lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que esta palavra se cumpra em nós, renove as nossas forças, restaure, meu Pai, as nossas forças, porque até hoje, meu Pai, nós estamos esperando no Senhor. Todos os dias, meu Pai, estamos esperando no Senhor. Todos os dias, meu Pai, nós estamos buscando ao Senhor em oração. Deus Pai, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas, nós já lemos na Bíblia Sagrada, nós já assistimos e ouvimos vídeos de testemunhos na internet. Inúmeras pessoas, meu Pai, dando testemunhos de que elas alcançaram, meu Deus, a realização delas, o sonho, o desejo do coração delas, cumpriram, concretizaram os projetos delas, porque elas buscaram no Senhor, creram no Senhor, confiaram no Senhor, porque o Senhor abençoou estas pessoas. Pai querido, eu peço ao Senhor que nós não venhamos viver apenas de testemunhos, que nós venhamos também ser testemunhos para outras pessoas. Por isso eu te peço, meu Pai, nos abençoe, meu Deus. Pai querido, destrava a nossa vida, meu Deus, desamarra se porventura tem alguma coisa amarrada em nossa vida. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja por efeito de obras malignas, seja por efeito, meu Pai, de oração contrária, jejum contrária, reza contrária, obras de feitiçaria, de magia negra, de macumba, meu Deus, sacrifícios, meu Deus, trabalhos malignos, meu Deus. Seja, meu Deus, por causa de sentimentos de inveja, de ódio, maus desejos e intenções do coração de pessoas que desejam o nosso mal ou não gostam de nós. Palavras de maldição, palavras contrárias, palavras de derrota lançadas contra nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha desfazer todo o mal, quebrar todo o mal em nome de Jesus. Deus querido, no dia que Jesus Cristo foi preso no jardim do Getsêmani, quando ele repreendeu o apóstolo Pedro, porque ele cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote com uma espada, Jesus Cristo o repreendeu e falou que se ele quisesse, ele oraria ao Senhor, meu Deus, o Senhor enviaria 12 legiões de anjos. E na tua palavra nos ensina que os anjos do Senhor são ministros do Senhor para trabalhar em favor daqueles que temem o Senhor, para nos servir. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, envia, meu Deus, todos os anjos que forem necessários, o anjo que for necessário, meu Deus, com a qualificação que for necessária, para desfazer, meu Pai, toda e qualquer obra maligna feita, meu Deus, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra a vida dessa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus. Desfazer toda obra maligna, repreender todo principado, toda potestade.
Deus querido, se existem barreiras espirituais, eu lhe peço que o Senhor venha jogar por terra. Quebra, meu Deus, toda a arma do inimigo. Derruba, meu Pai, as fortalezas do inimigo em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, continua aumentando a nossa fé, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos desanimar. Aumenta em nós a fé, aumenta em nós a esperança, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, ter pensamentos positivos, pensamentos de paz. E não pensamentos negativos, e não pensamentos de mal. Deus querido, enche-nos da tua alegria. Na tua palavra, meu Deus, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é em vão que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E Jesus Cristo também falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, meu Pai, nós te pedimos agora, nos dá ânimo. Que os problemas que nós enfrentamos diariamente não venham, meu Deus, roubar o nosso ânimo, roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé, ou até mesmo anular essas coisas em nossas vidas. Querido Deus, que o poder do Senhor em nossas vidas seja maior do que qualquer problema, do que qualquer dúvida, do que qualquer medo, do que qualquer ansiedade, do que qualquer preocupação, para que essas coisas não tenham efeito em nossas vidas, nem se manifestem, meu Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui orando ao Senhor. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente e no nosso coração, e que o Senhor venha falar conosco através da ministração da palavra que vamos ouvir daqui a pouco. Deus querido, que o Teu Espírito venha me dar inspiração, venha colocar palavras na minha mente, que eu venha ministrar palavras que venham falar nos corações dessas pessoas que vão me ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar direção, nos dar luz, nos dar respostas, aumentar a nossa fé. Que o Senhor venha mostrar os nossos erros também, nos corrigir, nos ensinar, Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, que esta oração eu lhe peço, que essa oração e que esta palavra venham alcançar muitas pessoas, abençoar muitas pessoas. Eu te peço também, meu Pai, abençoe esse canal. Abençoe, meu Pai, cada vídeo desse canal, cada oração, cada reflexão, cada ensino, cada palavra, cada ministração. Que o Senhor venha colocar unção do Senhor nessas ministrações, nestas palavras, para que as pessoas, meu Deus, sejam alcançadas pelo Teu Espírito, envolvidas pelo poder do Teu Espírito e as vidas delas sejam transformadas, sejam edificadas, que elas venham crer no Senhor, que elas sejam, meu Deus, transformadas, que elas sejam libertas de seus pecados, que elas sejam curadas, que elas sejam salvas, meu Pai, que elas venham ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, que os vídeos desse canal, as orações, as pregações e as ministrações e os ensinos venham alcançar multidões de pessoas, para que esse trabalho que faço aqui, meu Deus, venha contribuir com o reino do Senhor, com o crescimento do Teu reino, com o avanço do Teu reino, com a manutenção do reino de Cristo. Pai querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Purifica nossa mente, purifica o nosso coração, que nós venhamos ter a mente de Cristo e o coração de Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia orando juntos na presença do nosso Senhor. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus no texto que está em João capítulo 6, verso 68. Antes de prosseguir, deixe-me dar rapidamente o recado que eu sempre tenho dado aqui nos meus vídeos. Eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link dele está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo.
Se você me seguir por lá, você vai receber diariamente versículos bíblicos para sua edificação. Você não vai perder nada que posto por aqui. E sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para fazer os seus comentários e deixar aí os seus pedidos de oração para que mais pessoas estejam orando por você. E não deixe de dar o seu like e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão que está em João capítulo 6, versículo 68, que diz o seguinte: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse trecho bíblico que acabei de ler no versículo 68, capítulo 6 de João, está inserido no contexto no qual Jesus Cristo estava dando instruções aos seus discípulos. E se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus falou algumas palavras que foram incompreensíveis a alguns de seus discípulos. Entenda bem, quando eu digo discípulos, eu não me refiro apenas aos 12. Muitas pessoas, infelizmente, acham que Jesus tinha apenas 12 discípulos. Não. Jesus Cristo tinha uma multidão de discípulos. Eram centenas e milhares de pessoas que seguiam a Jesus. Eram muitos discípulos. De todos esses discípulos, ele separou 12 deles para chamá-los de apóstolos, para constituí-los como apóstolos, enviados com uma missão. Esse é o significado original da palavra apóstolo, enviado com uma missão. Então, quando eu estou dizendo aqui discípulos, eram muitos ouvintes, eram muitas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus aprendendo as suas palavras. E uma das coisas que Jesus falou ali que escandalizou muito deles e eles ficaram sem compreensão, foi quando Jesus falou algo sobre aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue. Ele falou coisas desse tipo. Deixe-me ver aqui em qual versículo está escrito isto. Está aqui no versículo, a partir do versículo 49. Ele começa no contexto falando que os antepassados deles comeram maná do deserto, mas eles morreram. Isso está no versículo 49. E no 50 continua: Todavia, aqui está o pão que desce do céu, falando dele próprio, de Jesus Cristo, para que não morra quem dele comer. Veja bem que Jesus usa de linguagens representativas, linguagens figuradas, simbologias, para ensinar as coisas espirituais e as coisas acerca do reino de Deus. Então ele está falando que ele próprio era o pão que desceu do céu, para não morrer aquele que dele comer. Ou seja, se a pessoa não souber interpretar, ela interpreta errado, não entende a mensagem e se escandaliza. Olha só o que ele continua falando no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí já vemos aí que tem confusão na mente de muita gente. Jesus falar que ele era o pão. Como Jesus era o pão se ele era homem, de carne e osso como nós? Para que não morra quem dele comer. As pessoas não praticavam canibalismo. Eles não iriam sacrificar Jesus Cristo como se sacrificavam animais para comer. Não iam fazer isso com Jesus. E no versículo 51 ele continua dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne. Ou seja, ele está falando do corpo dele, mas existe uma linguagem, não era literalmente se alimentar da carne dele. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no versículo 52 aqui está escrito o seguinte: Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Então vocês estão entendendo aqui? No versículo 52 nós vemos claramente que eles estavam interpretando a mensagem de Jesus de forma literal,
a ponto de eles mesmos perguntarem: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Então Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E aí ele continua falando algumas coisas. Eu não vou ler mais para não ficar extenso. Aí, a partir do versículo 59 está escrito: ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, olha aí, os discípulos entrando em ação. Muitos dos seus discípulos, lembra que eu falei que ele tinha uma multidão de discípulos? Quando eles ouviram essas palavras de Jesus e muitas outras que eu não li aqui, aí aqui está escrito o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? E Jesus continuou falando. Outras coisas. Aí no versículo 66, chegando perto do versículo da nossa reflexão, depois de Jesus ter falado mais algumas palavras espirituais que aqueles homens não estavam entendendo, aí aqui no versículo 63 está escrito: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então nós vemos aqui que por falta de compreensão da palavra de Deus, muitos discípulos perderam o privilégio de andarem com o Senhor Jesus Cristo, de servirem ao Senhor Jesus Cristo. Perderam o privilégio de, quem sabe, serem um daqueles discípulos que ficaram ali em Jerusalém, que está registrado no livro de Atos, por volta de 120 discípulos que foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E através deles o Senhor operou muitos milagres, sinais e maravilhas, além de ganharem muitas almas para o reino de Deus. Tudo isso porque eles não compreenderam as palavras do Senhor Jesus e abandonaram o Senhor. Aqui no verso 66 está escrito: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a Jesus. E no verso 67 está escrito: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E no 68 está escrito: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vimos uma história que aconteceu há mais ou menos por volta de 2000 anos atrás. Aconteceu nos dias de Jesus Cristo, na presença do Senhor Jesus Cristo. E essa história vem se repetindo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, e acontece ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas nós vemos atualmente que estão abandonando a fé, abandonando o caminho do Senhor, deixando de seguir a Deus, se revoltando contra o próprio Deus por vários e diversos motivos. Tem pessoas que a palavra ela não entra no seu coração. Eu já comentei em algum outro vídeo aqui no canal, quando eu era criança, minha mãe falava muito uma coisa assim, para chamar atenção. Quando ela chamava a atenção nossa
e a gente não fazia o que ela pedia, ou por motivo de distração ou esquecimento, ela falava muito assim: entrou no ouvido e saiu no outro. Ou seja, entrou no ouvido e não foi para o coração. A palavra de Deus na vida de muitas pessoas, ela opera dessa forma. Mas não por causa da palavra em si, é por causa da pessoa, da mente da pessoa, do coração da pessoa. A palavra entra no ouvido e sai no outro. A palavra ela tem que entrar no ouvido, ser processada no cérebro para você entender, e ela tem que descer para o coração. Conforme diz lá na parábola do semeador que Jesus contou, que o semeador saiu a semear e aconteceram 4 coisas diferentes com as sementes que ele estava lançando. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte da semente caiu no terreno cheio de espinhos, outra parte da semente caiu no terreno cheio de pedras, outra parte da semente caiu num bom terreno. A semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que prega, ministra a palavra, ensina a palavra. E a terra é o coração daquele que escuta. Agora, o tipo da terra é o tipo do coração da pessoa. Tem pessoas que o coração delas é bom. Ela ouve a palavra entra no coração, ela germina, cresce, vira uma árvore, produz bons frutos para o reino. Essa é a que caiu na boa terra, que Jesus fala, produziu 1 por 100, 100 por 1. Agora existem pessoas que têm o seu coração como o terreno, por exemplo, cheio de pedras. Ela até ouve a palavra de Deus, ela até crê, ouve animada, alegre, gosta da palavra, ela crê. Mas ela não firma em Jesus Cristo, ela não firma na rocha que é Cristo. Então aquela semente, ela germina na terra, que está num terreno cheio de pedras, e aquela semente, ela começa a dar raiz, mas as raízes dela não se aprofundam, porque aquele terreno é muito cheio de pedras. E quando vem o calor do sol, aquela planta morre. Assim acontece na vida da pessoa que tem um coração assim. Vêm as provações da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida, as provações, as tribulações, a escassez financeira, um problema na vida sentimental. Quantas pessoas não abandonam a igreja porque o seu parceiro sentimental o abandonou? Quantas pessoas não se desviaram do caminho do Senhor, não se revoltaram, não se voltaram para o mundo porque foi mal na vida financeira, porque brigou com o marido, porque brigou com a esposa, porque o seu sonho não foi realizado? Essas pessoas são representadas nessa parábola, nesse tipo aí de semente, desse tipo de terreno cheio de pedras. Existem aquelas também que são como o terreno cheio de espinhos. A semente no terreno de espinhos, ela caiu lá, tem terra no terreno, mas ele tem muitos espinhos. E por ter terra, a semente germina, ela enraiza e vira uma plantinha. Mas aqueles espinhos também crescem, e eles sufocam aquela planta e não deixam ela crescer, ter vigor, vida, saúde para produzir frutos. Então sufoca aquela planta. Assim acontece na vida daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas por causa das perseguições, dos sofrimentos, ou melhor, perdão, por causa dos prazeres desse mundo, dos cuidados desse mundo, essa pessoa, ela não segue a palavra de Deus. Ela não firma na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem efeito na vida dessa pessoa, porque o coração dela é do mundo. Assim como o povo, os descendentes de Jacó, quando saíram do deserto, guiados por Moisés, a Bíblia nos deixa claramente, eles saíram do Egito, mas o Egito estava no coração deles, porque eles desejavam as coisas que tinham no Egito. Eles desejaram até mesmo voltar para o Egito algumas vezes. E isto aí provocou a ira no coração de Deus. Provocou ira no coração de Deus. E existe também aquelas pessoas que não cuidam do seu coração, não guardam o seu coração. E o que acontece? Jesus Cristo fala naquela parábola que o semeador estava semeando e parte da semente caiu na beira do caminho, bem na beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram aquelas sementes, ou seja, as sementes nem entraram. Isso aí representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o maligno rouba a palavra.
os inimigos, o espírito maligno, usam seus meios diversos, através de coisas, através de pessoas, através dos prazeres e atrações do mundo, através de pessoas, para que a palavra que a pessoa ouviu não tenha efeito no coração dela. E por causa disso, esses tipos de pessoas não ficam na presença de Deus. É por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem toda a sua vida, as saídas da vida. A sua vida vai depender disso aí. O seu relacionamento com o Senhor vai depender disso aí. O valor que você dá à palavra, e não apenas o valor, você tem que cuidar do seu coração, porque a palavra de Deus, ela é lançada no nosso coração e nós precisamos cuidar disso tudo, preservar tudo isso. E precisamos pedir a ajuda do nosso Senhor, porque sem Cristo, conforme ele falou, nós nada podemos fazer. E Pedro tinha o conhecimento disso. Pedro, ele andava com o Senhor há algum tempo. Pedro era apaixonado pelo Senhor. Nós lemos nas histórias bíblicas que Pedro era um homem inconsequente. Ele era um homem... não veio a palavra na minha mente aqui agora. Ele não pensava para fazer. Ele via Jesus Cristo e ele viu Jesus Cristo numa tempestade. Ele estava no mar, naquele lago muito grande que é como um mar. Você nem vê o outro lado da margem do mar, de tão grande, por isso que é chamado de mar. E a Bíblia diz que estava tendo uma tempestade. Se você estivesse no barco, de noite, escuro, de madrugada, tendo uma tempestade, as ondas agitadas, aí você vê uma pessoa caminhando em cima das águas, em alto mar, o que vai vir na sua cabeça? Com tantas coisas que nós já vimos na nossa vida, filmes de terror, histórias de assombração, filmes de ficção, entre outras coisas. Infelizmente, a nossa natureza humana é contaminada, ela tende a pensar coisas negativas. Então a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram assustados, espantados e acharam até que era fantasma. Veja bem que naqueles tempos já tinha essas mentalidades aí. E olha a diferença como que Pedro era. Pedro falou assim: Senhor, se és tu mesmo, porque Jesus já tinha se apresentado, acalme-se, não tenha medo, sou eu. Mas Pedro foi lá e falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda aí ter contigo. Quando eu li esse versículo, essa passagem pela primeira vez, quando eu era novo convertido, eu ficava lendo isso, eu ficava pensando comigo, eu não conseguia entender. Até hoje eu ainda tenho essa mentalidade. Como que Pedro teve coragem de fazer isso? E se não fosse Jesus? E se fosse um espírito maligno, um espírito de engano, ali aparecendo para eles para fazer o mal para eles? E a Bíblia fala que os espíritos malignos são mentirosos. Satanás é o pai da mentira. E se fosse um espírito maligno enganando eles, fingindo ser Jesus, e mandasse Pedro ir, e Pedro entrasse, afundasse na água e tivesse morrido afogado? Eu já pensei nisso, não sei se você já pensou isso. Mas eu contei esse trecho para nós vermos como que Pedro, ele era apaixonado por Jesus, como ele tinha perseverança até mesmo depois que Pedro negou a Jesus Cristo. Pedro ainda continuou seguindo Jesus. Ele se arrependeu de ter negado Jesus. E Jesus concedeu a ele a oportunidade do arrependimento. E ele continuou seguindo e prosseguindo naquilo que Jesus tinha para ele. Ele tinha perseverança, ele tinha fé. Ele sabia como lidar com as palavras de Jesus. Ao contrário daqueles muitos dos discípulos de Jesus que voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Nós vemos em vários trechos da Bíblia que os discípulos de Jesus, quando eles não entendiam alguma parábola, algum ensino, eles chamavam Jesus à parte e perguntavam o que significavam aquelas palavras. Por que esses discípulos aqui não fizeram isso? Mas não, eles voltaram para trás. E nós não devemos ser assim precipitados, como foram esses discípulos. Abandonar o Senhor Jesus por causa de problemas, por causa de dúvidas, por causa de escândalos. Quantas pessoas deixaram o Evangelho por causa de escândalos na igreja? Escândalos na liderança, escândalo com pastores.
Nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser cristãos mais maduros. Nós precisamos confiar mais no Senhor, confiar mais na palavra do Senhor. É por isso também que nas minhas orações eu peço frequentemente, não sei se você tem observado, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos amadureça espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente. Nós precisamos ter fé, assim como Pedro tinha. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo assim como Pedro conhecia. Pois o próprio Pedro respondeu para Jesus, pois Jesus olhou para os 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, e perguntou para eles, vocês também não querem ir embora? Ou seja, agora é a oportunidade para quem quer me abandonar, pois eu estou falando, vocês também não querem ir? Então Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem nós iremos? Apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. E quando eu leio isso aqui, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, eu penso no seguinte, eu não nasci no berço evangélico, no berço cristão, eu me converti, eu tinha 23 anos de idade. Agora, no momento em que estou gravando esse vídeo, eu tenho 44 anos, ou seja, vão se completar 21 anos de convertido. Eu já completou 20 e está para completar 21, porque foi no final do ano de 2003 que eu me converti ao Senhor. Então, meus irmãos, perdão que eu perdi o raciocínio aqui do que eu estava falando. Eu fui beber água aqui, tá tendo um barulho externo aqui na vizinhança, eu me desconcentrei do que eu estava falando, mas eu vou me lembrar. Eu estava lendo aqui no versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O Espírito Santo me ajudou a lembrar. Eu me lembrei o que eu ia falar agora. Quando Pedro falou isso aqui, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando eu leio isso aqui, eu fico me lembrando, conforme eu estava falando, eu não vim de um berço cristão, eu já vivi no mundo, eu já fiz muitas coisas erradas. Eu conheço muita coisa errada, muito pecado que muitos cristãos não conhecem, muitas pessoas não conhecem. E eu tenho os meus prazeres, as coisas que eu gosto de fazer. Toda pessoa tem um hobby, tem um lazer, tem uma coisa que atrai a ela. E eu já experimentei na minha vida ao longo do tempo que todas essas coisas são ilusão. Nada disso satisfaz o nosso coração. Nada disso satisfaz a nossa alma. Pois apenas o Senhor é a vida. Apenas Ele tem a vida eterna. E não é em vão que Pedro falou isso. Para quem iremos, Senhor? Para onde iremos? É claro que existiam outros mestres além de Jesus, mas Jesus é o pão da vida, Ele é o autor da vida, é Ele quem nos concede vida. E é por isso que Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem a vida eterna, e digo mais que isso, não de mim, mas porque está na palavra. Jesus é a vida eterna, Ele não apenas tem a vida eterna, Jesus é a vida eterna. Então não vale a pena, não busque satisfação e realização nas coisas desse mundo, pois tudo é passageiro. O único que vai satisfazer a necessidade da sua alma e do seu coração, vai te dar verdadeira e plena alegria no coração, é o Senhor Jesus Cristo. Então, para finalizar, João 6,68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com essa reflexão de hoje. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.